Aleluia! Eu li um livro físico. Oi, gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de O Colecionador, do John Fowles, e meu pai. Ai, tem que ter sanidade, tem que ter sanidade. Falei pra vocês já há muito tempo que eu comprei esse livro numa promoção, acho que eu paguei R$30, não faço a mínima ideia. Mas eu aproveitei uma promoção porque eu queria muito ler essa história, estava bem curiosa. E aí, nesses dias de sprint de leitura, né, eu tava vendo ele aqui na minha estante e falei... vou ler. Li essa semana e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o que eu achei. Antes de começar, quero falar que aqui tem gatilhos. A gente vai ter um sociopata, que ele é aficionado por uma outra pessoa, então a gente vai ter nessa parte da ficção, a gente vai ter a parte também do cárcere privado e a gente vai ter alguns tipos de abuso. Então, se esse é um tema sensível para você, talvez não seja uma leitura interessante. Bom, o colecionador vai contar a história de um jovem que é o Frederick Clegg. Ele é um cara que coleciona borboletas e que trabalha como atendente num lugar da prefeitura lá. E ele é muito aficionado numa garota, que é a Miranda Gray. Ele, desde sempre, assim, desde que ele viu ela pela primeira vez, ele meio que marcou ela. Então ele fica olhando a Miranda o tempo todo, ele fica familiarizando a garota, pensando na garota de uma forma que ele acha que ela é. Então, ele tem toda uma personalidade pra ela que mora só na cabeça dele. E o tempo todo ele fica pensando na Miranda, ele fica olhando pra Miranda, ele sente ciúme da Miranda, ele fica acompanhando os passos da vida da Miranda, só que ele não pode fazer nada com a Miranda. No entanto, quando ele ganha na loteria esportiva, ele vê a chance de fazer alguma coisa com a Miranda. O X da questão é que o Fred, ele não acha que ele vai fazer alguma coisa. Ele começa a planejar, ele compra um chalé que tem um porão, que tem um subporão, ele enfeita tudo aquilo, decora tudo aquilo pra Miranda morar, ele compra as roupas de acordo com o gosto da Miranda, ele compra os livros de arte que ele acredita que a Miranda vai gostar, ele compra um furgão que é ótimo para sequestrar a Miranda, mas o tempo todo na cabeça dele ele acha que ele não vai ter coragem, que ele não vai chegar nos finalmente, até que ele chega nos finalmente e ele de fato sequestra a Miranda, e o tempo inteiro ele chama a Miranda de hóspede. Ele tem uma hóspede, ele fez o porão para receber essa hóspede e ele deixa a Miranda nesse porão e vai, né, frequentemente lá conversar com ela, levar as refeições, limpar o porão, crente na cabeça dele que ali é um espaço em que ele está recebendo uma hóspede, que a Miranda é a hóspede dele e que vai chegar um momento que ela vai se apaixonar por ele e eles vão viver uma linda história de amor. O X da questão é que quando ele sequestra a Miranda, ele percebe que ela não é do jeito que ele pensava, né? Que a personalidade dela é diferente daquela que ele criou sozinho na cabeça dele, porque ele imaginava que ele conhecia a Miranda, mas na verdade ele não conhecia. E o tempo todo, enquanto a Miranda segue sequestrada, ele vai tentando o máximo possível agradar a garota. Então, tudo que ela pede pra comprar, ele compra, tudo que ela pede pra fazer, ele faz, e ele vai, né, permeando ali Miranda a fim de conquistá-la emocionalmente e efetivar o plano dele, que é o de se casar com ela. O livro é dividido em 4 partes, sendo a primeira parte, né, toda essa história contada pelo ponto de vista do Frederick, depois a gente tem toda essa história contada pelo ponto de vista da Miranda a partir do seu sequestro, numa forma de diário, e depois a gente tem ali, né, no final da parte do Frederick, um plot que vai encontrar com o plot do final da parte da Miranda e que a gente vai desenvolver nas 2 últimas partes no final do livro. É bem interessante essa forma de narrativa do autor, porque quando a gente está lendo pelo ponto de vista do Frederick, ele consegue fazer a gente imaginar e acreditar que a Miranda está de alguma forma um tanto quanto confortável com algumas coisas, com algumas situações. Tanto que eu ficava vislumbrando um final que quando eu cheguei no ponto de vista da Miranda, né, e comecei a ler os diários dela, eu fiquei, meu Deus, como é que eu estava pensando nesta possibilidade? Só que a Miranda também é uma personagem muito interessante, porque ele criou aqui 2 personagens que, de certa forma, têm algumas coisas em comum, como o fato de julgar muito as outras pessoas, como o fato de, né, meio que viver uma vida ali, tipo, reclusa, umas coisas que eles imaginam que só eles são bons em fazer, então eles têm essas coisas em parecido. E no Diário da Miranda a gente vê, né, a forma como ela escapa mentalmente do cativeiro, que é pensando em coisas do passado dela, do cara bem mais velho que ela é apaixonada, das reações, né, ao mundo da arte, o quanto ela é snob, quando ela fala muito sobre o Fred, o fato de que ele não aprecia a arte, de que ele não entende a arte. Então a Miranda, ela também é uma personagem
personagem que vai enchendo o saco da gente quando a gente vai lendo o ponto de vista dela. Só que ao mesmo tempo a gente fica, mano, a mina tá presa ali, né? Não vê a luz do dia, pelo amor de Deus. Então eu acho que essa forma de narrativa do autor é muito interessante porque prende a gente na situação e nas circunstâncias que estão acontecendo. Mas eu confesso que a parte da Miranda é um pouco mais rançosa de ler, é um pouco mais difícil mesmo. Quando a gente chega na terceira parte, né, na culminância da história, é impossível de largar. Você quer desenvolver tudo que vai acontecer ali, você quer entender tudo, como é que vai se desdobrar, você fica realmente preso na narrativa. E o final é uma coisa assim, meu Deus, porque eu de alguma forma estava esperando algumas situações, mas de outra forma eu não esperava que fosse acontecer da forma como aconteceu. E também, né, o desenvolvimento, o pós, então as coisas que acontecem pós, eu de certa forma esperava, porque eu acho que existiu toda uma perfeição na construção de tudo que acontece ao longo da trama, sabe? Então, eu esperava que o pós fosse ser como foi, mas assim, você fica muito ao longo da trama preso, indignado, irritado, e isso tanto com relação ao sequestrador quanto com relação à própria Miranda e a algumas coisas que ela vai fazendo, né, ao longo ali de todo o livro. Eu terminei a leitura bem assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? O Colecionador, ele é um livro assim que abre as portas para o tema, né, dos sociopatas na literatura. A gente tem nessa edição aqui um prefácio com spoilers escrito pelo Stephen King, em que dá uma analisada muito forte na trama, e foi muito interessante que eu percebi, né, que muitas coisas do que eu percebi ao longo da leitura também é abordado pelo Stephen King aqui no começo do livro. Eu tô bem curiosa porque eu descobri que tem um filme de 1995, não, mentira, de 1965 sobre esse livro, então eu tô bem curiosa pra ler. Depois eu comento com vocês um pouco mais sobre o que eu achei do livro com relação ao filme, ou melhor, do filme com relação ao livro. Mas do livro, assim, apesar, né, de todo o desenvolvimento, de todas as coisas que acontecem, de tudo, foi assim uma leitura que pra quem gosta desse tipo de narrativa, eu acho que vai ser bem bacana. Eu curti, indico. Eu indico também pra quem gosta dessas ideias de romance de suspense e romance mais filosófico. É muito interessante porque a construção de narrativa toda é feita com diálogos entre basicamente duas pessoas, né? Só tem dois personagens e é tudo construído em torno desses dois personagens, e foi assim muito intensa a leitura. Então, meu Deus do céu, se prepara aí porque vai ser intenso pra vocês também. É bem emocionante, é bem triste, é bem sofrido, e meu pai, muita coisa acontece. Mas me conta aqui se você já leu O Colecionador, o que é que você achou? Vou adorar saber. Foi meu primeiro contato com o autor e foi um livro que eu tava esperando ler há muito tempo, que eu tava com grandes expectativas e que de certa forma superou algumas das minhas expectativas. Então foi uma leitura bem intensa, mas assim, bem boa para o propósito que ela tem. Então eu indico, vou deixar o link para vocês adquirirem o livro aqui no box de informações. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!